Oi, seriadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Henrique e hoje separei aqui 15 curiosidades sobre o ator Walker Scobell, que faz o nosso querido Percy Jackson na série Percy Jackson da Disney+. É um vídeo que eu tava muito ansioso para trazer para vocês, porque eu tô curtindo muito a série Percy Jackson. Fiz alguns vídeos, inclusive, sobre os episódios aqui no canal, mas hoje, como eu disse, vamos falar sobre a carreira e algumas curiosidades também sobre o Walker, beleza? Então, assim, já deixa o seu like, se inscreva caso você não seja inscrito, é muito importante, quero muito bater os 20 mil inscritos. Dito isso, bora com o vídeo. O ator nasceu no dia 5 de janeiro de 2009 e tem atualmente 15 anos. E, inclusive, ele nasceu na cidade de Virginia Beach, que é uma cidade meio que independente ali lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, pois ele é um ator americano. O Walker nasceu em uma família de militares, o que fez com que ele mudasse muito. Tipo assim, a todo momento ele estava mudando de lugar, então ele rodou o país inteiro, desde a Pensilvânia, Califórnia e entre outros lugares, tudo isso por ter ali um pai que é militar e aonde o pai dele era escalado, ele tinha que ir junto, né? E inclusive o Walker tem uma grande relação com a sua mãe. Ele é muito apegado à mãe dele e ele falou que a mãe dele tá sempre mandando mensagem pra ele nas gravações. Assim, olha o que ele falou sobre isso. Toda vez que viajo sem ela, ela me manda mensagens a cada segundo perguntando se estou bem e que ela sente minha falta. Quando eu estava em Vancouver, ela esperava até eu ir para a cama para me mandar uma mensagem, mesmo que fosse muito mais tarde lá. Realmente a mãe dele é muito atenciosa e eles têm uma ligação assim maravilhosa até hoje. Mas você pode estar se perguntando de onde surgiu essa vontade de ser ator, e assim, foi logo desde o comecinho, né? Porque ele ainda é muito novo, né? Tem 15 anos, mas essa vontade veio no ensino fundamental. Ali nas primeiras séries mesmo, ele começou a entrar em algumas peças de teatro da escola, e isso fez com que ele se interessasse muito em ser ator. E, inclusive, na escola, ele participou da produção da Mary Poppins e tem alguns vídeos e fotos do ator participando aí dessa peça. Só que a sua carreira, gente, deu início muito rápido. Eu digo que o Walker, ele nasceu para fazer papéis muito grandiosos, porque o primeiro trabalho dele foi em 2020 e, assim, foi simplesmente em um filme da Netflix junto com Ryan Reynolds. Sim, o Deadpool. Na verdade, o filme foi lançado em 2021, mas o teste que ele fez para tentar entrar no papel foi em 2020, um ano antes, que foi quando ele de fato ali deu o seu início à sua carreira. O filme se chama The Project Adam, ou O Projeto de Adam, né? Como eu disse, o protagonista desse filme é o Ryan Reynolds, que é um grande ator, é muito famoso, e durante as gravações os dois se uniram muito, se entrosaram muito, né? E nesse filme o Walker faz a versão pequena e criança, né, a versão criança do personagem do Ryan Reynolds. É um filme que fala muito sobre viagem no tempo, que aborda muitos assuntos, então foi um filme que colocou ele, tipo, lá em cima. Foi aonde muitas pessoas conheceram o ator. Nesse filme ele tá muito pequenininho, realmente foi o primeiro trabalho dele ali como ator, e isso com certeza foi um grande passo para sua carreira. Inclusive, uma curiosidade aqui é que vocês vão perceber que o Walker sempre faz filmes com pais. Tipo, pais são sempre o foco nos filmes e projetos nos quais ele participa. Vocês vão perceber isso ao decorrer do vídeo. A diretora de elenco ali, que é simplesmente a Carmen Cuba, ela fez um teste para mais de 376 crianças para esse filme. E o escolhido foi o Walker. É assim, e tipo, o Ryan Reynolds, que tava ali presente nesses testes, né, até porque faziam muito teste de química com ele, né, porque os dois ali precisavam se entrosar pro filme, e ele falou que quando ele viu o Walker ali, e quando o Walker falou sua segunda fala, ele já virou pro pessoal do elenco e disse: é esse menino. É ele é a cara desse filme, e desde então os dois ali fizeram o filme juntos e foi um grande sucesso na Netflix. Os dois acabaram se aproximando tanto que esse ano vai lançar o Deadpool 3, né? E muito se fala sobre o Kidpool, que eu nem sabia que existia, que basicamente é uma versão criança do personagem, do Deadpool, né? E muito se falou na internet, criou-se vários rumores que quem iria interpretar esse personagem era o Walker nesse filme. E assim, começou os rumores e tudo mais, ninguém falou que não, ninguém falou que sim, até que o Walker deu uma entrevista e falou sobre o assunto. Não que eu saiba, mas aprendi muitas lições valiosas com eles, que usei enquanto estava gravando Percy Jackson. E bem, não tenho certeza, espero me reunir com eles um dia,
mas não sei. Então nessa entrevista ele apenas falou que não sabe, não disse nem que sim e nem que não. Então vamos aguardar, porque quem sabe ao assistir o terceiro filme de Deadpool, vai que a gente encontra simplesmente o Walker nesse filme, mas nada confirmado. E em 2022, que foi o mesmo ano aí que o filme foi lançado, né, o Projeto de Adam, o ator também lançou outro filme, esteve presente em outro filme, agora junto com o ator Owen Wilson, que ficou bem famoso por Marley e Eu. Sim, esse filme muito triste. Mas o nome do filme é Esquadrão Secreto, que conta a história. Enquanto saíam depois da escola, Charlie e seus amigos descobrem a sede do super-herói mais poderoso do mundo escondido debaixo de sua casa. Quando os vilões atacam, eles devem se unir para defender a sede e salvar o mundo. É um filme bem sessão da tarde, mas ali conta basicamente a história do personagem do Walker, que é o Charlie, que é o filho desse super-herói, que esconde que é um super-herói pro filho. Então, assim, mais um filme de pai, com foco no pai, como eu disse para vocês. Isso tá persistente na carreira do Walker, mas é um filme que parece ser bem divertido. O ator Owen Wilson, eu acho ele incrível, eu gosto muito desse ator. Como eu disse, eu conheci ele em Marley e eu acho aquele filme lindo. Então assim, se você quer ver mais do Walker, assista esse filme aí. Então o Walker participou desses dois filmes, e agora vamos pro terceiro projeto da carreira dele, que é simplesmente Percy Jackson. Eu separei muita curiosidade pra gente comentar sobre. O ator falou sobre muita coisa e agora a gente vai conhecer muito mais sobre o Walker, sobre a relação dele com o Percy Jackson. Eu me surpreendi bastante com o ator sobre o que ele disse desse universo. Mas antes, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui, gente, é muito importante pra mim. Se você assistiu até agora, é porque o vídeo tá interessante, assim eu espero. Eu fiz com muito carinho, comprei até a camiseta aqui, do uniforme do acampamento, meio sangue. E assim, eu espero que vocês curtam esse vídeo mesmo. Mas bora falar sobre Percy Jackson, porque tem muita curiosidade. Ele contou pra gente que durante as gravações do filme, o Projeto de Adam, foi quando ele conseguiu o teste para fazer ali o Percy Jackson. E ele disse que para ajudar ele a entrar no personagem de fato, a entender mais o personagem, os seus irmãos, porque ele tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo, os dois ajudaram ele ali em casa a fazer ensaios, a decorar falas sobre o Percy, tanto que a sua irmã mais velha, ela simplesmente fez a personagem Nancy ali, brincando com ele, e o seu irmãozinho mais novo fez a Mr. Dodds, e ajudou ele a contracenar ali em casa, para tentar de fato entrar mais no personagem. E ele só falou também que só conseguiu acreditar que tinha conseguido o personagem quando ele estava começando as gravações e todo mundo da produção começou a chamar ele de Percy. Foi quando ele realmente se deu conta que ele tinha conseguido realizar um dos seus maiores sonhos, porque sim, gente, esse ator é extremamente fã do universo de Percy Jackson, e eu vou contar pra vocês um pouquinho agora. Em entrevista, ele contou que a primeira vez que ele leu os livros de Percy Jackson foi na terceira série, e desde então ele já leu, gente, mais de 7 vezes os 5 livros. Sim, ele leu os 5 livros 7 vezes. Ele realmente é muito fã desse universo e ele disse que o seu livro favorito era o 5º. Ele disse que ele ficou completamente obcecado por essa história e ele falou também uma coisa que eu achei muito engraçada e muito, tipo, cara, ele nasceu para fazer o Percy Jackson, ele nasceu para ser o filho de Poseidon, porque esse hospital no qual ele nasceu, em frente desse hospital, tem simplesmente uma estátua do Poseidon, gente. Simplesmente uma estátua do Poseidon, e ele falou que quando ele era pequeno, ele simplesmente foi lá, tirou uma foto dessa estátua e levou essa foto para a escola e mostrava para todo mundo que aquilo ali era a prova de que ele era o filho de Poseidon. Então, tipo assim, isso tá marcado nele. Essa história toda tá muito marcada pro personagem, pro ator, né, pro Walker. Então, tipo, ele sempre estava no destino dele fazer o Percy Jackson, filho de Poseidon, porque o hospital no qual ele nasceu, em frente tem a estátua do seu paizinho. Gente, isso é muita coincidência. E ele também falou um pouquinho sobre a sua relação com os filmes. Eu sei que muita gente é curiosa para saber. E ele falou que ele amava assistir os filmes antes e que ele continua amando os filmes. Ele acha incrível os filmes. Só que ele diz que o seu personagem, né, o seu Percy, é muito diferente do Percy dos filmes, porque o seu personagem é mais ali próximo aos livros, né?
muito por conta da idade dos personagens. O Percy na série tem 12 anos e o Percy no livro tem 12 anos, então essa já é uma mudança muito grande em relação aos filmes, que fugiu muito disso, tipo, o personagem tinha 16, 17 anos, então com certeza isso já trazia uma grande diferença ali para a história. E ele falou que uma coisa também que diferencia muito o seu Percy para os Percys dos filmes, pro Percy do filme, é que o seu Percy é uma criança ainda. E isso é muito claro na série. Ele ainda está aprendendo muita coisa. E principalmente que apesar de tudo que o Percy está vivendo, os monstros, ele está nesse mundo de deuses, semideuses, ele continua uma criança. Ele ainda é uma criança. E isso está muito claro na série, entendeu? Então para ele essa é a grande diferença do filme para a série. E eu achei bem legal ele ainda falar que ele continua gostando dos filmes, porque ele poderia simplesmente chutar cachorro morto. Eu odeio essa expressão, mas ele poderia fazer isso, e ele não fez. E ele disse também que a sua única relação com o ator Logan Lerman, que é o nosso Percy dos filmes, ele falou que a única interação que ele teve com o ator foi através da DM do Instagram, que foi quando o Walker assistiu ao filme As Vantagens de Ser Invisível. Ele assistiu e achou o filme incrível e foi elogiar o ator na DM, e ali eles conversaram, mas apenas isso. Foi o único momento que ele teve uma interação com o ator, e ele disse que ele tem muita vontade de conhecer pessoalmente, conversar e perguntar a opinião do ator em relação ao seu Percy. Eu achei isso bem legal. E a relação do Walker com o criador dos livros, o Rick Riordan, ele disse um pouquinho sobre isso. Ele falou que a primeira vez que ele viu e conheceu o Rick foi através da sua última audição, aonde simplesmente do nada o Rick apareceu para falar para ele que ele tinha passado e tinha conseguido o papel, mas ele não sabia que o Rick ia aparecer, que ele ia estar de cara ali. Tudo bem que online, né, ali via Zoom, né, ele ia conhecer o criador do universo de Percy Jackson, mas ele falou que ele estava ali pelo menos com o nosso uniforme do acampamento Meio Sangue nessa última audição. Só que ele disse que conversar e realmente entender, tipo, conhecer mais sobre o Rick apenas foi na segunda vez que eles se encontraram, porque o Walker falou que ele estava mais calmo, mais de boa, e aí ele conseguiu de fato ter uma conversa com o Rick Riordan e falar sobre o Percy, né, falar sobre o universo e conversar realmente, que foi quando o Rick deu muitas dicas, conselhos pro Walker, né? Isso foi muito importante para ele, dá pra ver que a ligação ali de todo esse elenco é muito boa, e principalmente do Rick com os nossos protagonistas. E algo bem legal também da gente falar um pouco é que o Rick, que é o criador dos livros, como eu já disse, ele sempre elogia muito o Walker. Ele sempre fala que um dos principais motivos, né, do Walker ter conseguido o papel do Percy, até porque milhares de meninos tentaram, né, o teste ali para fazer o Percy, e porque o Walker conseguiu, né? Porque muito do seu profissionalismo, que ele falou que o Walker é muito profissional, ele é muito perfeccionista também, ele sempre quer estar fazendo tudo no seu máximo, dá o seu máximo realmente, mas principalmente por conta do seu senso de humor. Ele falou que o senso de humor do Walker é no mesmo timing ali, no mesmo tempero do senso de humor do personagem, do Percy Jackson, e isso impressionou muito ele, e falou que ele é o nosso Percy Jackson. Mas o próximo fato é que eles tiveram um mês antes do início das gravações para ensaio em relação às cenas de luta, ensaios em relação às cenas naqueles cabos, sabe, naqueles fios, tipo na cena do 4º episódio, quando o Percy tá lutando com a Quimera e ele cai lá de cima. Então ali foi gravado ele num fio, nesses cabos, entendeu? Então ele teve que ensaiar isso, ensaiar muita coisa debaixo d'água, né, pro ator estar mais confortável para gravar essas cenas, porque o Percy tem muita cena embaixo d'água. E ele também disse que nesse mês de ensaios aí, né, foi quando ele se aproximou muito do Arian, que faz o Grover, e da Lia, que faz a Annabeth. Os três são muito unidos, são muito amigos, e dá pra ver isso muito claramente. Então eles se aproximaram muito por conta desses ensaios. E uma coisa que ele falou em uma entrevista, o Walker, né, ele falou, que me emocionou muito e que eu achei muito bonito, foi que ele disse que ele nunca teve um grupo de amigos.
tipo, na sua vida, na escola e tudo mais. Ele nunca teve, tipo, um grupo de pessoas que ele realmente se identificava, que ele realmente via que as pessoas entendiam ele, sabe? Entendiam os seus sentimentos, entendia o que ele realmente acreditava. E ele falou que esse meio, né, da atuação e tudo mais, foi quando ele realmente encontrou esse tipo de pessoa. Pessoas que fazem a diferença na vida dele e que se tornaram o seu grupinho ali de amigos. E que eu achei isso lindo. Eu achei muito bonito porque, ai gente, eu acho que quando você encontra realmente pessoas que te entendem o que você tá sentindo, isso é muito foda. Isso é muito louvável. E eu fiquei muito feliz em ver que ele encontrou isso aí com o elenco de Percy Jackson, ou até mesmo com Ryan Reynolds naquele primeiro filme e tudo mais. E o Rick Riordan, que é o criador aí dos livros, como eu disse, eu tenho que sempre lembrar, porque vai que vocês esquecem, mas eu acredito que não, porque você tá aqui, é porque você é fã de Percy Jackson, então você deve saber disso. Mas o Rick disse que o grande desafio não foi nem escolher, tipo, atores separados, sabe? Ah, o ator do Percy Jackson, o ator do Grover, da Annabeth. Nem foi essa a dificuldade. A grande dificuldade para eles foram conseguir um elenco que realmente tivesse química entre si. E principalmente o nosso trio, né? A Annabeth, o Grover, o Percy, eles tinham que ter muita química em cena. Então, na época ali dos testes, eles faziam muito teste de química mesmo, para ver como funcionavam os três em cena. E aí foi quando eles escolheram esses três atores perfeitos. Mas agora eu separei para vocês, assim, simplesmente uma listinha de um dia normal de gravações em um set que o Walker falou em uma entrevista. Então, assim, ele falou que às 7h30 ele acorda e que simplesmente às 8 horas ele vai com a sua mãe e seu pai pro set de gravação. Às 8h30 ele troca de roupa e pega as suas falas ali do dia, né? Porque cada dia são falas diferentes, né? E depois ele vai ali às 8h45 cuidar do seu cabelo e maquiagem. Uma coisa muito legal que ele falou, inclusive, foi que no dia que ele precisa estar com cabelo molhado, né? Porque o Percy tá sempre molhado ali, né? Ele disse que eles pegam meio que slime e colocam no cabelo dele pra ficar com esse aspecto de molhado por mais tempo. Ele falou que dá muita agonia nele, inclusive. E outra coisa que ele falou foi que no episódio 4, sabe? O episódio em que ele foi envenenado pela Quimera, né? Ele falou que ele tava com aparência de morto, assim, né? E falou que a maquiagem desse dia foi simplesmente embaixo dos olhos dele, onde colocaram uma coisinha mais vermelha ali. Só que nesse dia eles optaram por não colocar a maquiagem no Walker. Então aquela cara de morto que ele tava era a cara real dele, porque eles simplesmente optaram por não colocar a maquiagem. Ele falou que isso foi muito engraçado pra ele, porque eles precisavam nessa cena fazer com que ele aparentasse estar doente, quase morrendo. E aí o pessoal da produção disse: já que é pra deixar que ele tá quase morrendo, vamos simplesmente não colocar a maquiagem nele. E ele achou isso engraçado. Mas depois, né, do cabelo e da maquiagem, ele vai de fato para os ensaios. E depois dos ensaios começam as gravações. Só que é assim, ele vai tipo meio que alterando. Tipo, é gravação, mas também ele vai estudar. Então ele grava e estuda, grava e estuda, grava e estuda. Até porque ele ainda tem 15 anos. E na época das gravações ele tinha 13 para 14 anos. Por aí, então ele tem que estudar, é importante. Ele disse também que a primeira cena de Percy Jackson que ele gravou foi aquela cena onde ele tá junto com o Grover, que eles estão em frente meio que a um chafariz, né, que é aquela cena que a Mr. Dodds aparece, só que a primeira cena de fato que ele gravou foi aquele momento em frente ao chafariz, que ele tá com o Grover comendo sanduíche. Aquela foi a primeira cena do ator, também a primeira cena do Grover, e ele disse que hoje em dia ele não consegue assistir. É muito vergonhoso pra ele, porque foi a primeira cena, ele tava aprendendo muita coisa ali. Ele falou que ao decorrer dos episódios é mais fácil pra ele se assistir, porque ele foi evoluindo, só que aquela primeira cena pra ele é muito difícil, porque realmente pra ele é bem embaraçosa. E ele citou duas cenas como uma das mais difíceis de serem gravadas, que foi a primeira cena, que é a cena do Minotauro. Pra ele foi muito difícil, por conta que ele tinha que lutar com algo que não existia, o Minotauro, mas também porque foi tudo muito escuro, né? Foi gravado em um estúdio, né? Então ali tava muito escuro, aí tinha chuva também,
então para ele foi bem complicado. Mas ele falou que uma mais difícil ainda foi uma cena do segundo episódio, naquela batalha ali do acampamento, né? Onde ele tava com a Clarice e era muita cena coreografada, né? De luta, e ele tinha que, né, ser bem ágil ali. E ele falou que tem uma parte em específica que é quando a Clarice começa a gritar, né, que ela fica, tipo, a Clarice surta ali. E ele falou que ele se assusta naquele momento porque ele não esperava que a atriz fosse gritar tanto assim. Então ele falou que ele não estava atuando naquele momento específico, porque ele realmente se assustou com ela tão empolgada daquele jeito ali. Então assim, não sei vocês, mas estou completamente ansioso para os próximos episódios de Percy Jackson. Hoje mesmo que estou postando esse vídeo tem episódio novo à noite, e eu quero que vocês me sigam no TikTok, porque lá eu posto os resumos dos episódios. Mas não saia do vídeo, porque ainda tem mais 2 curiosidades incríveis aqui, que eu tenho certeza que vão surpreender vocês. Primeiro que no ano passado, ali em 2023, ele foi escalado para um filme novo, que se chama Blood Knot, eu acho que é assim que se fala, que vai simplesmente contar a história de um drama familiar que segue um pai que deseja se reconectar com seu filho distante. Então ele o convida para uma competição de pesca entre pais e filhos. O filme é baseado no livro Looking Tough Water, de Bob Rich. Como podemos ver, mais um filme focado no pai. Gente, o Walker, ele tá predestinado a fazer filmes ligados a pais, vocês podem perceber. Mas agora a última curiosidade é que o Walker pratica esportes de aventura, gente. Se você for lá no Instagram dele, você vai se surpreender, assim como eu. Ele simplesmente anda de skate, ele faz meio que um parkour, tipo, pula e dá mortal e faz um monte de coisa. E aqui consta que ele simplesmente já fez skate, parkour, como eu disse, snowboard e entre outras coisas. Então ele realmente está muito ligado em esporte radical. E eu achei isso bem legal, porque isso vai ser muito colocado na série. É claro que o Percy é meio desengonçado no começo ali, mas eu acredito que o ator Walker já é muito evoluído em relação a isso, então as cenas de batalha podem nos entregar muito mais ao decorrer da série. Mas esse foi o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado. Gravei com todo o carinho do mundo, comprei até essa camiseta, como eu disse, que eu tô completamente apaixonado nela. Então se vocês gostaram desse vídeo e querem outros vídeos sobre outros atores, comentem aqui os próximos atores que vocês querem ver nesse quadro. E se você assistiu até aqui e ainda não tá inscrito, pelo amor de Deus, por favor, se inscreva, bora bater os 20 mil inscritos. Esse foi o vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau!